E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde. São meio-dia, 12 horas. A gente vai começar uma nova maneira de comunicar com vocês aqui, que são aulas pelo Instagram. Então a gente está começando hoje e desculpem o problema técnico da inversão aqui das letras, mas a gente está experimentando essa nova ferramenta com vocês aqui, de mais uma ferramenta de contato com vocês. E vamos esperar aqui o pessoal chegar, que é uma atividade nova aqui, uma nova atribuição aqui do nosso Instagram, uma nova maneira de comunicação com vocês aqui, tá? E a gente vai adequando, depois a gente vai corrigindo esse defeito técnico aqui da inversão das imagens, tá ok? Mas vamos lá. A gente vai falar hoje sobre um tema bastante polêmico, né, já que a gente está vivendo numa época de negação a tudo praticamente, né, de pessoas que acreditam que a Terra é plana, negacionismo da ciência, enfim. Então a gente vai começar aqui e em torno de 30 minutos no máximo, e as pessoas que quiserem interagir, elas têm mais de meia hora, 20 minutos, meia hora para discutir, tá certo? Vamos lá. O tema de hoje é aquecimento global. Vamos lá. O mundo está esquentando, né? Perdoe aqui a inversão das letras, mas é o que a gente, por enquanto, pode fazer. Existem algumas evidências de que o planeta realmente está esquentando, está aumentando a sua temperatura. Uma das evidências é essa aqui, ó. Uma evidência importante. O número de furacões de categoria número 4 e de categoria número 5 praticamente dobrou nesses últimos 30 anos. Então veja só, aconteceu um evento muito preocupante nessa semana, que se encerra hoje. Deise, obrigado pela sua participação, querida. Aconteceu um evento muito interessante durante essa semana, aqui no Brasil, onde ventos de proporções, uma chuva, uma tempestade e ventos com proporções nunca antes vistas naquela região, trouxe uma série de prejuízos gravíssimos para aquela região, que já estamos em uma situação não muito agradável por causa da pandemia, e mais esse evento, mais essa catástrofe natural que aconteceu nessa região do país essa semana. Então tá aí a prova. Eventos climáticos ou morfoclimáticos que aconteciam em outras localidades ou que eram bastante comuns em alguns lugares no planeta, hoje praticamente eles estão acontecendo no planeta inteiro. E observe, o número de furacões, repito, de categoria número 4 e de categoria 5 praticamente dobrou nesses últimos 30 anos. Nós estamos observando aqui imagens de satélite, e aqui a gente está observando o derretimento das geleiras, no caso aí na Groenlândia, que mais que dobrou na última década. Então o problema de derretimento de geleiras realmente está uma coisa muito séria, um problema sério nesses últimos. Acho que a imagem melhorou um pouquinho agora, não sei. Acho que sim.
Melhorou bastante agora. Mas aí vocês não conseguem me ver, né? Mas vamos lá, vamos para os ajustes. Não sei se ficou. Vamos lá. É complicado. Mas vamos lá. Então, acho que essa imagem aqui, a próxima, ela vai dar uma ideia de como a situação ela está. A situação ela está mais complicada, tá? Veja só. Isso. Pelo menos 279 espécies de plantas e de animais já estão reagindo ao aquecimento global, mudando-se para mais perto dos polos. Aqui nós temos a situação mais gritante, a população de ursos polares praticamente passam por um processo de fuga das regiões. Olha aqui a quantidade a quantidade de água que era uma geleira, e olha o que é que sobrou aqui, a ponta do iceberg para esse animal se refugiar. Com essa cor, sem ter a neve e as geleiras para protegê-lo, ele se torna um alvo fácil num ambiente onde a situação que ele apresenta é essa daqui. Um animal que já está extremamente magro, né? Houve uma grande perda de massa muscular, massa magra, massa gorda. O animal está completamente diferente da sua situação de normalidade. Então, veja só, é um dos animais ameaçados de extinção por causa desse fenômeno. Mas aí a gente pergunta, o que é aquecimento global, né? Do que isso se trata? O que realmente ele tem de danoso ou de ruim para nós? Vamos lá. É interessante notar, pessoal, que o efeito estufa, ele é um processo que ocorre com o aquecimento da Terra, o aquecimento do planeta. Ele é necessário para se manter constante a temperatura de nosso planeta. Cerca de 30% da luz ela é refletida e volta para o espaço. E nós temos aqui o que nós chamamos de gases estufa. Esses gases, eles são uma barreira para que a luz infravermelha seja bloqueada. Ela se espalha e aquece todo o ambiente, todo o ecossistema. Aproximadamente 70% desta luz, uma vez absorvida, esquenta a superfície. O calor é emitido na forma de uma luz infravermelha. Só que na atmosfera, o dióxido de carbono impede a passagem de parte do calor que a Terra tenta devolver ao espaço como luz infravermelha. Uma parte desse calor retido retorna à superfície, outra fica na atmosfera. Mas vamos lá, o que é que causa o aquecimento global? Uma das principais causas é essa daqui, ó. Tá? Inclusive,
antes da pandemia, né? A gente observava isso nas cidades. Uma grande quantidade de emissão de gases por veículos. Outro fenômeno que contribui bastante para o efeito estufa e o aquecimento global. Este aqui, ó. Nome desse efeito: queimadas, principalmente em ambientes florestais. As queimadas, elas são responsáveis por isso aqui, ó, uma grande quantidade de emissão de CO2, dióxido de carbono, entre outros gases, da queima de todo esse material orgânico que está em direção à atmosfera. Tá? Personal de Filho, obrigado aí, meu irmão, pela sua presença, sempre presente aqui comigo. Outra coisa interessante, nessa charge aqui, você consegue perceber o que contribui também para o aumento do efeito estufa e aquecimento global. Então, nessa charge você tem um relatório das Nações Unidas que aponta, entre aspas, emissões bovinas mais perigosas ao planeta que as emissões de CO2 dos carros. Tá? Todo mundo sabe que... Lulu Anthony, obrigado demais pela sua presença aí. Então a charge aqui, ela representa um relatório das Nações Unidas a respeito de aquecimento global. Todo mundo sabe que existem alguns gases que são decorrentes do processo de decomposição, né? Um deles é o metano, que é o CH4, que está representado aqui na charge. Nas grandes fazendas de criação de gado, tanto gado intensivo, que é aquele que fica confinado, preso, como no gado extensivo, que é aquele que fica solto no pasto, não interessa qual é o tipo de manejo que é feito, o gás metano ele é produzido em grande escala pela criação de gado bovino, tanto gado leiteiro quanto aquele que é para corte, para o consumo e a produção das carnes. Tá? A gente fala de gado bovino porque ele é a cultura mais utilizada, o tipo de rebanho mais utilizado para a produção das carnes no planeta. Tá? Vamos lá, quais são as consequências visíveis do aquecimento global, do aumento ou da piora do efeito estufa? Lembrando, efeito estufa, como eu te mostrei, é uma coisa, aquecimento global é outra. O aquecimento global é uma das consequências do efeito estufa. Eu esqueci de relatar para vocês aqui que efeito estufa é um processo natural, é um processo normal, que mantém a temperatura da Terra. Se ele não acontecesse, se ele não fosse possível, a Terra, nosso planeta, ele estaria completamente congelado. Tá? Mas como a emissão de gases, como eu falei para vocês, a criação extensiva do gado, bovino principalmente, a emissão dos gases estufa como o CO2, das chaminés das fábricas, dos automóveis, da produção industrial, etc., ela vai trazer algumas consequências que levam, em todo esse somatório, a o que a gente chama de aquecimento global. Consequências visíveis do aquecimento global. Vamos lá. Essa é uma delas. Tá? O que a gente chama na ciência, na ecologia, de incêndios espontâneos. O que é isso? Você vê que a natureza, aparentemente, ela está verde, as árvores estão frondosas, existe uma cobertura vegetal em até certo ponto equilibrada, homogênea, mas o que acontece? Basta que algo, como uma bituca de cigarro, ou alguém que, sem querer, vamos dizer assim, toque fogo em uma parte desse cenário, dessa região, pronto. Essa é a extensão do problema que a gente vai ter.
que a gente chama de incêndios espontâneos. Outro detalhe importante é que quando acontece um incêndio desse aqui, o que acontece? Maior ainda a concentração de gases estufa, em especial CO2, CO, monóxido de carbono, CO, CO2, dióxido de carbono, para a atmosfera. Tá? O que já estava ruim fica ainda pior. Isso aqui, pessoal, é o derretimento das geleiras, o que contribui para o aumento de volume dos mares, dos oceanos e dos rios. Se você prestar atenção aqui, ó, no detalhe, tudo isso aqui, toda essa região aí era coberta por gelo. Só que esse gelo já está passando, né, do estado sólido para o estado líquido, formando, olha só a diferença das áreas circunvizinhas para essa região aqui completamente derretida. Tá? Observe essa foto aqui desse glacial lá no Nepal, o glacial AX010 no Nepal, em 1978, e o mesmo glacial aqui, o AX010 no Nepal, em 2004. Tá? Eu vou voltar para vocês terem uma ideia. Olha aqui, o mesmo glacial em 1978, ou seja, praticamente há 42 anos, e hoje não, né? No ano de 2004, como é que ele está agora? Com as estruturas rochosas completamente aparentes ou expostas, tá? Olha aqui, ó. A Patagônia, em 1928, aqui em cima, uma foto em preto e branco, completamente recoberta pelo gelo. E hoje, o que era gelo em 1928, praticamente é água e com pouca cobertura glacial agora em 2004. O que a gente pode esperar do futuro? Observe, a gente está vivendo um período de pandemia, correto? Nesse período de pandemia que a gente está vivendo, a população está em casa. Houve muito evento transformador que modificou a situação ambiental durante esse período de mais de 100 dias que o planeta está passando em distanciamento social. E algumas pessoas, infelizmente, em isolamento social. Né? Ainda existe muita confusão do que é isolamento social e distanciamento social. Eu vou falar para vocês aqui. Distanciamento social tem a ver com as medidas sanitárias que são adotadas pelos municípios, pelos estados, pelos países, seguindo as recomendações sanitárias da Organização Mundial de Saúde, as determinações sanitárias dos órgãos de saúde mundiais, de irem para as ruas apenas em situações de extrema necessidade, como por exemplo, ao médico, compra de alimentos, para abastecer sua casa, seu lar, ou ir à farmácia para a compra de medicamentos ou de utensílios para o tratamento das pessoas em casa. E os chamados serviços essenciais, as profissões que são consideradas serviço essencial, terem esse mínimo de contato com as pessoas que estão em distanciamento social. Uso de materiais que são o que nós chamamos de EPI, equipamento de proteção individual. Entre eles, o que mais se destaca hoje, o que mais está disseminado na população e que eu acredito que vai ficar um bom tempo assim, é a máscara facial de tecido, com 2 camadas de tecido, né?
A OMS, Organização Mundial de Saúde, já falou, já disse que ele é um equipamento que tem sim uma eficácia muito boa na transmissão do novo coronavírus, da Covid-19, a chamada transmissão comunitária. Ele reduz bastante o contato do vírus com outras pessoas e com superfícies. Tá? Então a gente já sabe que durante esse período que nós estamos vivendo aqui, por exemplo, eu já comentei isso em outros momentos, em outras plataformas também, que a camada de ozônio, para vocês terem uma noção, ela foi completamente reconstituída. Não existe mais buracos, furos, aberturas na camada de ozônio. Ela está completamente restituída. Isso para vocês verem como a redução da emissão dos gases de estufa, da redução de produção das fábricas, nas chaminés, nas indústrias, né, deu um alívio para o ambiente. Mas o que a gente pode esperar do futuro? Bom, antes desse advento da pandemia, Jennifer Araújo, obrigado, querida, pela sua presença aí. Boa tarde aí para todos vocês, para você também. As mortes causadas pelo aquecimento global vão dobrar em 25 anos. Essa é a estimativa. Eu lembro que todos esses dados são antes desse momento que a gente está vivendo de pandemia agora. Mas é claro que, como a retomada e a flexibilização das atividades, né, a perspectiva é essa daí. Os níveis dos oceanos podem subir mais de 6 metros com o derretimento do gelo da Groenlândia e da Antártica, devastando as áreas costeiras em todo o planeta. As ondas de calor vão se tornar mais frequentes e mais intensas. A gente tem percebido isso, não é? A gente está tendo um ano de 2020 muito quente, tivemos um ano de 2018 e 2019 bem atípicos. Nós vimos essa semana, como eu estava dizendo, para quem chegou depois aqui na live, que o ambiente ele está respondendo a isso de uma forma bastante assustadora, como aconteceu em uma cidade brasileira, onde nós tivemos ventos que destruíram praticamente a cidade. Secas e incêndios vão ocorrer com mais frequência. O Oceano Ártico pode não ter mais gelo por volta do verão de 2050. Mais de 1 bilhão de espécies no mundo podem estar extintas por volta de 2050. E o que podemos fazer para evitar tudo isso? Aqui estão algumas sugestões. Primeiro, a troca de lâmpadas incandescentes comuns por uma lâmpada fluorescente. Ou a gente já pode também substituir, para quem pode, para quem tem condição para isso, uma lâmpada de LED. Ela economiza uma lâmpada fluorescente em torno de 60 kg de dióxido de carbono por ano. Caminhe, ande de bicicleta, divida carona com amigos e use transporte coletivo mais vezes. Você vai economizar em torno de 250 gramas de CO2 para cada quilômetro que você não dirigir. Você pode economizar 900 quilos de CO2 por ano reciclando apenas metade do seu lixo doméstico. Quarta sugestão, verificar a calibração dos pneus do seu carro. Isso pode economizar em torno de 3% de combustível. Cada litro de combustível evita a emissão de 2 kg de CO2 para a atmosfera. Quinta sugestão, use menos água quente. Aquecer a água requer muita energia. Tome banhos com menos água e lave roupas com água fria. E aqui ainda vai um alerta. Você pega essa água, esse rejeito da máquina de lavar e você pode utilizar essa água com amaciante, com sabão, para desinfecção das áreas comuns do condomínio, da sua casa, da calçada, etc.
Evitar o consumo de produtos com muita embalagem. Você pode economizar 45 quilos, né, de CO2 se reduzir o seu lixo em apenas 10%. É uma coisa que a gente está percebendo nessa pandemia. Eu já falei aqui com a professora mestre Adriana Paula. Está acontecendo um fenômeno de muita produção de lixo doméstico nos lares em todo o mundo, nas casas em todo o mundo, nos prédios, né, nos condomínios, nos conjuntos habitacionais, nos bairros, em todas as cidades no mundo, porque esse material tem que ser descartado e está sendo descartado, às vezes, de uma forma não muito correta. E aí o aumento do consumo tem prejudicado bastante esse aspecto aí. Outro aspecto que está sendo prejudicado nessa pandemia, né? Plante árvores, né? Uma única árvore pode absorver 1 tonelada de CO2 durante a vida. Uma única árvore. 8. Desligue aparelhos eletrônicos quando não estiver usando. Isso vai economizar centenas de quilogramas de CO2 por ano, o que praticamente agora nessa pandemia, que está todo mundo em casa, está sendo impossível, né, de acontecer. Porque está todo mundo em casa e o uso, por exemplo, de aparelhos eletroeletrônicos, em especial o ar-condicionado, o ventilador, em alguns locais no mundo, os aquecedores, os computadores, né, as conexões de internet, Wi-Fi, para que haja, né, por exemplo, essa comunicação que está tendo agora conosco aqui, nesse momento agora está sendo um pouquinho complicado, né? E é isso que a gente tinha aqui inicialmente para fazer a apresentação aqui para vocês, tá? Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer, algum comentário. Deixa eu ver se o Tony ambientalista ele aparece. Muito peço desculpas a vocês aqui pelo a imagem aqui, né? O funcionamento aqui da câmera, mas a gente está aprendendo, né? Como é que tudo isso funciona. Aproveitando, pessoal, agradeço demais as inscrições de vocês em nosso canal e peço, a gente está na campanha rumo aos 1000 inscritos no canal, a ajuda de todos vocês para que a gente possa chegar a atingir essa primeira meta, né, que é a meta de 1000 inscritos no canal Kleber Victor Interdisciplinar. Vídeo novo todo dia. O vídeo de hoje já foi publicado lá na plataforma, no YouTube, que é a terceira parte do tema gametogênese, que vai falar sobre a gametogênese feminina, né? O vídeo já está lá com todos os detalhes, as informações. E se inscreva no canal Kleber Victor Interdisciplinar, vídeo novo todo dia, conteúdos, né, e conhecimentos importantes na área de educação, tecnologia, biologia e educação física, vídeos diários a respeito disso, e em breve nós teremos novidades, né? Teremos novidades para vocês, vamos promover aulões interdisciplinares para a prova do Enem, novidades a respeito desse ensino remoto, de como vai se processar durante esse período. Pelo menos a gente tem garantido, a gente tem certo que esse ensino remoto, pela programação, né, de toda a rede de ensino aqui na Paraíba, tanto nas instituições públicas como privadas, até o dia 7 de agosto, está mantido esse regime remoto,
essa forma de interação pelo Google Sala de Aula, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube, que são as maneiras de comunicação com os alunos, com os seus familiares e com a escola, até o dia 7 de agosto, né, isso tudo vai continuar dessa forma. De 7 de agosto em diante, aí a gente, pelo menos nós professores aqui, a gente não tem a informação do que vai acontecer do dia 7 de agosto em diante. Se isso vai permanecer até o fim da decretação do estado de calamidade pública, que é o dia 31 de dezembro de 2020, o que nós sabemos e já acende um sinal amarelo para nós é que o Enem, foi feita a enquete e os inscritos na prova já sinalizaram para o governo federal que querem 49% dos inscritos na prova do Enem 2020, que vai acontecer em 2021, optaram, repito, 49% dos inscritos que a prova seja em maio de 2021. Ok? Existiam 3 opções lá de escolha na enquete e a opção mais escolhida pelos inscritos, vale salientar que a prova do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, é uma prova que não é feita somente por estudantes que estão concluindo o ensino médio em 2020, estão terminando o 3º ano do ensino médio em 2020, mas também por muita gente que é egresso tanto da rede pública de ensino como da rede privada de ensino. Então existe uma grande parcela de pessoas que estão candidatas às vagas nas universidades públicas e privadas do Brasil, e eles deram uma resposta, uma sinalização ao governo federal, em especial ao INEP, que é o órgão responsável pela criação, elaboração e aplicação das provas do Enem, que querem, sim, que a prova seja realizada, sim, em maio de 2020. Se isso realmente vai acontecer, se é um consenso entre as pessoas que participam do Conselho Nacional de Educação, do Ministério da Educação, das secretarias estaduais e municipais de ensino espalhadas pelo Brasil, é uma outra conversa, mas a enquete, né, é público e notório, está disponível esse dado desde a terça-feira dessa semana, né, dia 1º de julho, né. O ano está passando tão rápido, né, estão acontecendo tantas coisas em um ano só, né, que nós já estamos, a gente não se percebeu, né, que já estamos hoje no dia 3 de julho, né, a primeira semana de julho já se foi, né. Então, obrigado, Aline, pela sua participação. Então, assim, é um recado dado, né, para as nossas autoridades, para que seja observado com carinho como é que está acontecendo a flexibilização do distanciamento social, tá? Que observe que em praticamente todas as cidades espalhadas pelo mundo, onde não houve um planejamento estratégico bem feito, aonde não há testes nem testagem para todo mundo, onde não foi feito uma estabilização da curva de casos, de contaminados e do número de mortes, onde houve uma flexibilização no mundo com esses problemas pontuais, esses locais tiveram que voltar urgentemente e rapidamente para um distanciamento social mais radical, não é? E em todos esses locais onde foi permitido se abrir as escolas para as aulas, todos eles, sem exceção, retornaram para o distanciamento social. Então, veja, é complicado a flexibilização pelo aspecto da economia, que em números extremamente positivos, né, se pensa
numa problemática de menos 8% de taxa de PIB anual, menos 8%, ou seja, zero já era ruim, 1%, como foi em 2019, já foi péssimo. Imaginem vocês, menos 8%, especialistas dizem menos 9%, menos 11%, nós já estamos nessa situação, já estávamos numa situação de desempregados muito grande no nosso país e agora ainda mais, né? Se espera para agosto em torno de 25 milhões de desempregados no Brasil. Então, quando se pensa em flexibilização da economia, em flexibilização, do isolamento e do distanciamento social, se pensa em todos esses problemas macroeconômicos que vão acontecer, mas nós estamos falando também sobre vidas, né? Então, assim, o aquecimento global, que foi o tema de nossa aula live aqui hoje, ele estava baseado em dados antes da pandemia, né? Há muitos estudos que estão sendo feitos pelas organizações internacionais, agora nesse momento da pandemia e também no pós-pandemia, para se analisar o impacto do distanciamento social no ecossistema, né? No ambiente como um todo. Então, voltando para a questão da volta às aulas presenciais, como eu estava dizendo para vocês aqui, até o dia 7 de agosto, o ensino remoto continua, tá? Do dia 7 de agosto em diante, a gente não sabe, a gente não tem ideia de como as mentes dos nossos governantes estão pensando a respeito do que vai acontecer com aulas, tá? Presenciais na escola. Não sabemos o que vai acontecer, tá? Agradeço demais a presença de todos vocês, a paciência, pelo recurso da câmera ainda está colocando as informações invertidas. Peço desculpa a vocês por isso, mas a gente está aprendendo, né, com as experiências, com os acertos, com os erros, para que a gente possa trazer conteúdo de qualidade para vocês, mesmo estando em casa. Essa é a minha preocupação. Eu sou professor em tempo integral, né? Desde quando eu me tornei professor. Eu sou professor 24 horas por dia, né? Eu não deixo de ser professor quando eu saio da academia ou quando eu saio da escola. Então eu tenho essa preocupação em trazer, entre tanta coisa, tanta notícia ruim, então, tanta desinformação, tanto fake news que tem aqui na internet, trazer informações de qualidade, científicas, com dados, com questionamentos importantes para todos vocês. Então agradeço aqui pela presença de todos aqui que estiveram comigo aqui no Instagram, né? E vou deixar esses minutos finais aqui para, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, e aí fazer minhas considerações finais aqui. Obrigado, Aline. Espero que vocês tenham gostado. Sei que é uma hora complicada, né? Praticamente a hora do almoço, né? De muita gente. Se bem que nessa pandemia a gente não sabe o que é mais hora de almoço. Está meio complicado, né? Administrar as refeições em casa. Mas é isso. Lembrando, pessoal, semana que vem, 6, 7 e 8, segunda, terça e quarta. Segunda, terça e quarta, dia 6, segunda, teremos uma live com o professor Chay Evandro Brandão, mestre em mestrando, né, está terminando o seu mestrado em biologia. Ele vai falar para a gente sobre espiritualidade na pandemia, um tema muito bom. Segunda-feira, às 16 horas, né, eu e o professor mestrando Chay Evandro Brandão, ele vai estar falando sobre espiritualidade na pandemia, no dia 7 de julho, na terça-feira, mesmo horário, excepcionalmente 16 horas. Professor mestre Hugo Cavalcante vai estar falando sobre tema relacionado
a filosofia, e é esse momento que nós estamos vivendo agora. E na quarta-feira, no nosso dia habitual, nosso dia normal de live, aqui no Instagram, vamos estar conversando com o professor Herbert, historiador, que vai estar falando sobre um tema extremamente atual, que é o racismo. Então veja, nós temos uma semana bem importante aqui no Instagram, na segunda com o professor mestrando, né? Ele está concluindo o seu mestrado na Universidade Federal da Paraíba, mestrado profissional, o Profibio. Então, mestrado em Biologia, professor Chay Evandro Brandão, tá? Espiritualidade e Pandemia. Na terça-feira, também às 16 horas, com o professor mestre Hugo Cavalcante, que vai estar falando sobre filosofia nesse período de quarentena, né? E no nosso dia habitual, quarta-feira, às 19 horas, aqui no Instagram, com o professor Herbert, historiador, falando sobre o tema racismo, né? Os conceitos e as fundamentações do racismo do século XIX para cá, tá? Então agradeço a todas as pessoas que comigo, desde o mês de março, abril, maio, todo o mês de junho passado, que nós encerramos o ciclo de lives, o primeiro ciclo de lives com o professor, mestre e doutorando Felipe Medeiros, né, diretor executivo, um dos diretores gerais da rede de academias Corpus, e o presidente também da ACAD, né, Associação Nacional de Academias, que estava conosco na live falando a respeito da retomada do funcionamento das academias, da flexibilização, do distanciamento social, e falando sobre que a educação física ela é um serviço essencial, né? Nós tivemos vários protestos dos personagens, dos professores de educação física essa semana na cidade, no estado como um todo, e acabou de sair uma nota agora do CREF, né, que é o Conselho Regional de Educação Física, a qual eu faço parte também, sobre o recebimento de um documento feito por nós e pelo Conselho Regional de Educação Física, que realmente o reconhecimento da atividade do profissional de educação física como um serviço essencial às pessoas, né? A gente vê o ganho de peso de muitas pessoas, os problemas relacionados a problemas cardíacos e cardiorrespiratórios, ganho de peso, né, obesidade, diabetes, que são condições em que o treino, né, a atividade física, o exercício é sim essencial para a melhoria da saúde e da qualidade de vida de todas as pessoas, em especial a esse grupo específico de pessoas e de doenças que eu acabei de falar, tá? Então, mais uma vez, agradeço demais. Obrigado, Miriam, pela sua presença aqui. Miriam, a gente estava falando hoje sobre uma aula live sobre aquecimento global, né? Acho que foi a primeira de uma série de algumas que a gente vai produzir aqui também no Instagram e no YouTube a partir de hoje, tá? Não sei se eu vou conseguir falar com você aqui agora. Entre em contato comigo, Miriam, que a live já está terminando, né? A gente começou meio-dia em ponto. Eu estava falando hoje sobre aquecimento global, né? Estava fazendo um teste aqui, na verdade, sobre o funcionamento dessa ferramenta aqui também para uso em aula. Ah, tá, tudo bem, você não está em casa. Ok. Então, pessoal, como eu estava dizendo, estamos aqui, né, encerrando a live. E o tema hoje foi esse, né? Aquecimento global. As suas características, os seus principais problemas, o que isso tem de efeito para o ambiente, né? Dados, como eu estava dizendo para vocês, anteriores à pandemia, a gente
ainda está estudando, trazendo ainda à tona os dados nesse período de pandemia em relação à resposta do ambiente, mas a gente já pode citar alguns para vocês, né? Como, por exemplo, os canais de Veneza, que estão com as águas completamente límpidas, transparentes, limpas, com peixes, que se fazia 25 anos que não via as espécies de peixes, com água viva, né? Medusas, que são de ambientes extremamente limpos e equilibrados, que estão circulando nas águas dos canais de Veneza, não é? A reconstrução e reconstituição da camada de ozônio, não é? Que desde que eu me entendo de gente, como se diz na minha terra no Ceará, que os especialistas diziam que a camada de ozônio estava cheia de perfurações, cheia de buracos, de crateras, de espaços, orifícios, e está completamente reconstruída e reconstituída. Tá? Mesmo assim, é bom salientar, nós tivemos um evento climático assustador essa semana aqui no Brasil, que praticamente dizimou a região, dizimou a cidade, né? Muitas casas, muitos prédios comerciais, indústrias, né? As plantações completamente destruídas pela velocidade e pela força dos ventos, e isso são efeitos do aquecimento global, tá? Ok, pessoal, obrigado demais pela presença de todos vocês aqui. Muita gente, estou muito feliz pela presença de muitas pessoas aqui. Fico feliz porque o conteúdo ele foi colocado para vocês aqui e acredito que tenha ficado claro aqui o que a gente expôs aqui, ok? Lembrando, semana especial de lives, segunda-feira, dia 6, professor mestrando Chay Evandro Brandão. Na terça-feira, também às 16 horas, com o professor mestre Hugo Cavalcante, professor de História, com mestrado em Sociologia e Filosofia, pela Universidade em Portugal, de Lisboa, desculpa, em Portugal. E na quarta-feira, com o professor Herbert, historiador, falando sobre as questões do racismo do século XIX para cá. Obrigado aí pela presença de vocês. Bom final de semana, boa tarde, uma ótima sexta-feira para vocês. E a qualquer momento a gente pode entrar aqui com mais uma aula, com mais um tema importante para vocês, não somente para quem vai fazer o Enem, mas a título de conhecimento, de cultura também, e também através do YouTube. A partir de agora nós teremos lives por lá também, ok? Canal Kleber Victor Interdisciplinar. Boa tarde.